Fala futuro aprovado, futura aprovada. Hoje a gente vai trabalhar proposições compostas, mas somente exercícios, beleza? A gente vai ver como que isso vem sendo cobrado nas provas de concurso público, qual que é o nível de profundidade, quais são os termos que a banca mais utiliza, como que esse conhecimento é cobrado de você na hora da sua prova, beleza? Obviamente dentro da disciplina de raciocínio lógico, tá bom? Para quem não me conhece, professor Heitor Simões, sou engenheiro químico de formação, hoje eu sou servidor público federal, já fiz uma prova do Sebrasp com 100 pontos líquidos quando fui aprovado, já fui policial militar no estado de Minas Gerais, enfim, estou aí neste mundo de concurso público já tem um tempo, tranquilo? Tá aqui o meu Instagram, heitor.simões com H e 2 T's, para a gente trocar uma ideia sobre concurso público, sobre raciocínio lógico, beleza? Então, como eu disse, somente exercícios. O primeiro deles de 2018, Banca Sebrasp, que fala o seguinte: considere as seguintes proposições, P, Q e R, beleza? Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir, considerando que a notação não S significa a negação da proposição S. Se a proposição se que então não R for falsa, então será também falsa a proposição. Caso o paciente receba visitas, ele não receberá medicação. Primeira coisa que você precisa de entender: quanto mais questões você fizer, mais casos como esse você vai pegar. Por exemplo, caso o paciente receba visitas, ele não receberá medicação. Do ponto de vista que a gente está ainda falando de um conectivo, nesse caso é uma condicional, é uma condição, só que ela está escrita de uma forma diferente. O Sebrasp traz muito isso. Então, quanto mais questões você fizer, mais formas de escrita você vai entender, você vai ficar familiarizado com essas formas e vai ser mais tranquilo na hora da prova, beleza? Então, primeira coisa que eu vou analisar aqui. Ele falou comigo que esta proposição aqui, ela é falsa. Então, olha só. Vou escrever aqui embaixo para a gente fazer esta análise. Se ela é falsa dentro de um condicional, eu sei o quê? Primeira coisa, que só existe um caso falso dentro do condicional. Quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Beleza? Esse é o único caso. Beleza? Só que se ele está falando comigo que R é falso, obviamente eu sei, portanto, que não R é falso, R vai ser o quê? Verdadeiro. Pronto, essa é a análise que ele me pediu para fazer. Agora eu vou olhar aquilo ali, olha. Caso o paciente receba visitas, que aqui é a proposição R, beleza? Ele não receberá medicação. Condicional, caso ele não faça isso, ele não ganha isso. Caso você faça isso, você ganha isso. Concorda comigo que é uma condição, é uma condicional, uma causa e consequência, beleza? Então ele não receberá medicação. Que o paciente receberá medicação, não receberá medicação, não que. Beleza? Só que olha só, ele já me deu todos esses valores aqui. Essa análise aqui também eu posso fazer. Se o valor de que é verdadeiro, não que vai ser para mim falso. Então olha só, eu tenho R, tenho verdadeiro. Eu tenho não que, tenho, que vai ser falso. Beleza? Então, de fato, se essa proposição for falsa, também será falsa esta segunda proposição. Nota que, por ele ter me dado esta condição de falsidade aqui da primeira proposição, ele me entregou quais são os valores lógicos da proposição simples, das proposições simples. Logo, eu consigo fazer toda essa análise e chegar nesse resultado específico. Quando eu tenho um condicional antecedente verdadeiro e consequente falso, resultado lógico é falso. Portanto, gabarito da primeira questão, certo. Beleza? Uma análise pura e simples, sem
precisar de entrar em tabela verdade para poder descobrir o nosso resultado correto, beleza? Agora a nossa segunda questão, de 2018 também, banca CESP Sebrasp, concurso da ABIN, fala o seguinte: julgue o item que se segue completando a tabela se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica se P e Q, então R, escrita na posição horizontal, é igual a. E aqui a gente tem os nossos resultados. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro e tudo verdadeiro no final, beleza? Então, vou preencher a tabela verdade e vou encontrar o resultado correto. Olha só, primeira coisa então, é essa coluna aqui que a gente está falando, tá? Primeira coisa, eu tenho que encontrar a minha conjunção entre P e Q. Quando eu tenho uma conjunção, valor lógico verdadeiro quando todas as minhas proposições simples forem verdadeiras. Se eu tenho pelo menos uma proposição simples com valor lógico falso, resultado lógico da minha proposição composta, falso. Todas as proposições simples verdadeiras, resultado lógico verdadeiro. Beleza? Então eu estou analisando P e Q. Olha só, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Estou analisando a coluna errada, né? Estou analisando entre P e R, mas é P e Q. Então essas duas aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 aqui falso também, beleza? Agora eu vou fazer a análise dentro do condicional, sabendo que esse camarada aqui é o meu antecedente e o R é o meu consequente, beleza? Lá do condicional eu sei que antecedente verdadeiro e consequente falso, resultado lógico dentro do condicional falso, beleza? Então vamos lá, olha só, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A coluna está errada também, né, professor? A coluna está errada, essas duas colunas aqui. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, nosso único caso, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, beleza? Essa é a tabela verdade da nossa proposição composta e eu tenho que analisar com essa daqui se bate ou não. Eu tenho um valor falso na quinta posição, então 1, 2, 3, 4, 5, bateu todos os demais resultados lógicos verdadeiros. Ponto de atenção, até aqui para vocês entenderem como que a organização é importante. E não faça como o professor e não confunda as colunas que você está analisando. Tabela verdade é complicado a resolução por causa muito disso. Se você errar uma única análise, uma única linha ou uma única coluna, todo o resultado fica comprometido, beleza? Então, muita atenção, não faça nessa parte como o professor errando as colunas aí, para você não errar o exercício. Gabarito da nossa segunda questão, certo, portanto, beleza? Mas nota aí que é uma análise tranquila de se fazer quando você faz com calma, de forma organizada e espaçada, beleza? Questão de 2018 também, mesma prova, só que agora ela pede uma análise diferente da outra coluna, beleza? Se a gente analisou primeiro essa coluna aqui de fora, agora a gente está analisando essa daqui, beleza? Primeira coisa então que eu vou analisar, Q ou R.
Q ou R. Esses dois camaradas aqui dentro da minha disjunção inclusiva. Eu lembro que na disjunção inclusiva eu vou ter valor falso quando todas as minhas proposições simples forem falsas. Se eu tiver uma proposição simples verdadeira, pelo menos uma, resultado lógico da minha disjunção inclusiva vai ser verdadeiro, beleza? Então olha só, estou analisando essas duas colunas, confere? Q ou R. Se eu tenho verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, opa, falso, 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 falso. Beleza? Agora eu vou analisar essa coluna juntamente com a primeira dentro da minha conjunção. E na conjunção a gente já viu que eu estou utilizando o conectivo e vai ser verdade a minha proposição composta quando todas as proposições simples forem verdadeiras. Se eu tiver uma única proposição simples falsa, o resultado lógico da proposição composta é falso. Beleza? Então, vamos fazer a análise aqui, ó, esses dois camaradas aqui. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, falso. Falso, falso, falso. Beleza? Na nossa análise eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso e falso. Beleza? Então, verdadeiro, ok, falso, ok, verdadeiro, ok, falso, ok, verdadeiro, ok, 3 falsos. Bateu o nosso gabarito. Então, terceira questão, gabarito certo, beleza? Terceira questão, gabarito certo. Veja que essa aí a gente não se enrolou com as colunas, fez com mais calma, com mais atenção. E aí fica mais fácil, mais tranquilo de se fazer e encontrar a resposta correta. Vamos para a quarta questão então, questão de 2015, dentro da nossa aula somente de exercícios. A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Designando por que e que as proposições Maria tem tempo suficiente para estudar e Mariana será aprovada nessa disciplina, respectivamente, então a proposição Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nesta disciplina é equivalente a não P e não Q. Beleza? Aqui é um exercício muito simples de identificação das proposições. Ele me falou que essa daqui P, essa daqui Q, e me perguntou como que eu represento essa sentença aqui abaixo. Ora, aqui eu tenho um não, o operador não, que é uma negação de fato. Então, Mariana não tem tempo suficiente para estudar? Não P. Ele está utilizando qual conectivo? Conjunção, o E. Então, essa é a nossa representação. Mariana será aprovada nessa disciplina. Que Mariana, que está implícito aqui, mas Mariana não será aprovada nesta disciplina. Não que. Questão simples de representação, de entender as representações. Portanto, gabarito certo, beleza? Aqui só atenção para as negações, tá? A negação ela pode ser tanto representada por um tio, por esse sinal, ou por uma barra, tá bom? É a mesma coisa. Aqui ele trouxe no enunciado dessa forma e aqui eu escrevi dessa forma, beleza? Talvez ele tenha conseguido aqui pegar alguns desatentos que não saibam dessa representação aqui da negação, beleza? Gabarito dessa questão, portanto, certo, sentença está certa. Beleza? Seguimos então com mais
Um exercício, o quinto exercício, também de 2015, Sebrasp, que fala o seguinte: a partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Considerando-se como P a proposição Mariana acha a matemática uma área muito difícil, de valor lógico verdadeiro, e como que a proposição Mariana tem grande apreço pela matemática de valor lógico falso, então o valor lógico de se P então não Q é falso. Porque ele está falando o seguinte, olha, P vai ser para mim verdadeiro, beleza? Mariana tem grande apreço pela matemática, que isso aqui é falso. Tá, qual é o valor lógico então de P, se P, então não Q? Ora, P já me falou que é verdade, beleza? Q, valor lógico falso, portanto, não Q vai ser o quê? Verdadeiro. Não é a negação, quando eu não tenho uma negação eu não troco o valor lógico, portanto, não Q, verdadeiro. Dentro de um condicional, antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, resultado lógico da minha proposição composta verdadeiro. Então, gabarito aqui está errado porque não é falso. Beleza? Gabarito está errado da nossa quinta questão. Tranquila, né? Questão bem tranquila de análise aí do condicional. Cobrou mais o conhecimento de condicional e de negação das proposições, beleza? Nossa sexta questão de 2015, que fala o seguinte: a respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. Se P, Q e R forem proposições simples e se T for a proposição composta falsa, se P e não Q, então R, então necessariamente P, Q e R serão proposições verdadeiras, beleza? Primeira coisa, reescreva aqui com mais espaço para você trabalhar a informação com mais tranquilidade, beleza? Então faz diferença, o exercício está trazendo com letra maiúscula, você está escrevendo com letra minúscula, não faz diferença nenhuma, só questão de representação mesmo, tá bom? Ele falou que o resultado lógico dessa proposição composta aqui, ele é falso, tá? Primeira coisa, antes de entrar na análise, você vai lembrar, putz, quando eu tenho um condicional, já que eu estou falando de condicional, eu tenho um único caso que é falso. Qual que é esse caso? Quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Vera Fischer, falsa, beleza? O bizu mnemônico aí para você gravar. Tá bom. Então, para ser falso, eu sei que o resultado lógico disso precisa de ser verdadeiro e o resultado lógico disso aqui precisa ser falso. Beleza? Só que ele falou o seguinte: então, necessariamente, P, Q e R serão proposições verdadeiras. Na verdade, não. R precisa ser uma proposição falsa. Beleza? Não preciso nem de fazer essa análise aqui. Só essa análise aqui já basta para mim. Tá bom? Então, o gabarito da questão é errado. Beleza? Nossa sexta questão aí, gabarito errado. Precisa de saber, portanto, mais uma vez, né, repetindo para você, precisa de saber a tabela verdade dos conectivos. Precisa de saber com tranquilidade para poder fazer essa análise e não se enrolar na hora da prova. Muitas coisas aqui, muitos exercícios, você consegue resolver simplesmente com essa análise, pegando ali as proposições e entendendo quais são os conectivos e buscando as informações, beleza? A gente fez os exercícios e aí você faça o seguinte agora, reveja eles, tente fazer sozinho, obviamente, entendeu? Quanto maior o desconforto, maior a retenção do conteúdo. Veja ali quais foram os fatores e os pontos que você teve mais dificuldade, se foi na tabela verdade, se foi nos conectivos, se foi em identificar as proposições simples, enfim.
Descubra qual foi ali a sua principal dificuldade e trabalhe, ataque esse ponto fraco para que ele se torne um ponto forte futuramente, beleza? Então, o que a gente tinha para trabalhar hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.